bem-vindos. Esse é o Nem Zapping, Nem Zone. Estamos aqui começando nossa terceira temporada e eu sou o Lúcio E eu sou o Cássio. e estamos de volta depois desse pequeno hiato aí, fazendo um descanso também, porque né, precisamos disso, também para poder organizar a pauta, conseguir assistir as coisas. E, obviamente, estamos começando essa temporada para falar sobre um dos filmes que nós prometemos no fim da temporada passada, que seriam filmes que estão completando aniversário. Só vou tirar isso daqui que tá sujo. Agora que eu vi aqui, ó, tá me irritando. Deu. Aí, gente, o que acontece? Vamos começar com o filme nacional, né? O filme nacional brasileiro da Disney, que é High School Musical, o Desafio, que O surgiu primeiro filme brasileiro da Disney. exatamente. Eu não lembro se foi o primeiro e único, Cássio. Acho que com selo Disney, sim. Pois Acho que é, sim. eles entram com Não me lembro. coproduções e tudo mais. Até, na verdade, ultimamente, muito pouco, né? Distribuição e tudo mais, É, mas produção mesmo, creio que ficou só com ele ali. pois é. E High School Musical o Desafio estreou em 2010, foi o resultado final de High School Musical A Seleção, que foi o reality que passou no Disney. A gente não queríamos falar em outro episódio, né? Porque até, na verdade, a gente resolveu reassistir os episódios para poder lembrar de detalhes e tudo mais, apesar da qualidade duvidosa que está no YouTube os vídeos, mas... E aí a gente já deixa o nosso pedido pro Disney Plus. Vamos começar a temporada pedindo, porque a gente sempre pede. Disney Plus, coloque High School Musical a seleção no catálogo. Exatamente. Assim, acho muito difícil, né? Eu Mas vamos ficar aí na expectativa. ia ter audiência. Mas sabe o que a gente precisa pedir também? Pra galera se inscrever. A gente já ia Exatamente. começar a temporada esquecendo disso mais uma vez. E não dá para esquecer, faz essa inscrição no YouTube e segue nas plataformas de áudio. Isso Lembrando as que tem aí, como avaliar, avalie, que ajuda a por gente. favor. Cássio, então, vamos lá falar sobre High School Musical Desafio. High School Musical Desafio, ele vem desse projeto, né, do sucesso de High School Musical, a grande franquia, né, que hoje em dia a gente teve ali como spin-off a série, como é que era? High School Musical, A série musical no a série Brasil. musical, isso. Eu sempre me confundo na ordem. E também a Fabulosa Aventura de Sharpay. Foram os spin-offs, mas tivemos versões, né, para países específicos. Aqui para América Latina tivemos versão da Argentina, México e Brasil, todos seguindo a mesma história, o mesmo roteiro, né, no caso o desafio, todos eles têm essa mesma narrativa, mas cada um gravado em seu país, ou seja, com os vencedores dos reality shows dentro dos seus países ali. Inclusive as músicas, né? As Também foram músicas, versões é, adaptadas. as músicas, inclusive, depois eu tenho alguns comentários sobre as nossas versões que eu acho as melhores. E também teve a versão Diga-se de passagem. a versão chinesa, que é o College Dreams. Tu chegou a assistir, Cássio? Porque eu não lembro de ter visto. Não, não assisti. Eu lembro que na época passou pelo HBO aqui no Brasil, Isso. mas eu não assisti. Essa até é uma versão que, pelo que eu entendi, ele foi aqui, pelo que dá para entender, foi lançado em DVD no mercado norte-americano, mas foi só isso. Não teve nada, né, além dessa parte. E recebeu uma recepção positiva do público. Bom, agora falando das versões, no caso, a gente vai falar da versão brasileira porque é a que mais combina com o nosso público. Hum, Foi a que a gente assistiu de novo para poder falar nesse episódio. E vamos começar pelo ponto principal que eu já falei pro Cássio, mas eu acho que a gente pode aprofundar já. High School Musical Desafio, só pra gente contextualizar, é basicamente a história do filme original, né? Que temos ali uma batalha de bandas, no caso, como no original era meio que uma batalha meio que de teatro, mas ali eles resolveram fazer uma batalha de bandas e tiveram ali o seu Troy e a Gabriela, o seu Sharpay e Ryan, tentaram enfatizar esses personagens por características visuais ou até no caso familiares, que né, hum. transformaram ali os personagens em irmãos, mas esse filme para mim eu chamaria de Felipe School Musical, porque o filme é do Felipe, assim como a gente sempre fala que a Sharpay é a grande protagonista de High School Musical, a franquia, o Felipe é o protagonista desse filme, independente do que queiram dizer, porque não tem como, ele guia todas as narrativas, ele está presente em todas. Literalmente todas. É, as versões das músicas que tem ele é melhor, a atuação dele é melhor, o desenvolvimento do personagem. E aí, quando eu digo a atuação dele, não no sentido dos atores, né? De ser o Uhum, melhor ator.
Eu digo no sentido do próprio personagem ter ganhado ali um, um espaço maior, não porque foi feito para isso. Eu acho que ele, como ele transitou por todos os núcleos, podemos dizer assim, É. ele acabou tendo esse destaque, esse merecimento um pouquinho maior. Claro que o filme ele girou ali em torno do lado da Renata, por serem os protagonistas, mas hoje, e é o que a gente estava falando, né, Lúcio? Hoje, revendo, com uma maturidade diferente, com um olhar diferente também, o nosso senso crítico também melhorou, de anos de experiência de fazer avaliação de filmes e tudo mais. Hoje, analisando o personagem do Felipe, ele se destaca muito mais, na minha opinião, e aí a gente já tinha conversado sobre isso, né? Muito mais do que o restante dos outros dos personagens. Eu acho que ele traz um tom que ele não tenta ser um. Obviamente, ele sabe que é um homem adulto, ele não tenta ser um adolescente falso, sabe? Ele não Uhum. tenta fingir ser um adolescente. Que eu acho que é esse tom dentro de figurino que às vezes acontece no resto do elenco, que dá uma, de certa forma, infantilizada, sabe? Uma coisa meio Chaves, sabe? Uhum. Dentro da. Exatamente. Aí, o que me deixa assim, por talvez ele ser o mais realista de todos, assim, quando eu vejo, por exemplo, a personagem da Bia, a caracterização da Bia, é uma personagem que eu fico assim, gente, por que essas escolhas, sabe? A boina, o óculos, eles praticamente fizeram uma versão de Betty, de Ugly Betty ali pra ela, misturado com a Kelsey. Então, eu acho que a tentativa foi fazer parecer a Kelsey, só que eu acho que por o Felipe ter se destacado tanto, foi que não houve tanto um querer de fazer parecer o Ryan, por exemplo. Né? Uhum, Se a gente for levar ali na comparação, ele estava representando o Ryan na versão brasileira. sim. Só que caracterizaram tanto que ficou alguns outros personagens, né? A própria Paula também, tentando colocar muito rosa. Ah, É, Cássio, aqui eu tenho uma anotação aqui. Por que ah, a Paula não era ruiva? Eu fiquei porque a, triste, porque a Paula é ruiva. porque a atriz ela é ruiva, né? Eu fiquei No assim, desafio, na seleção, ela porque é no ruiva. contexto geral, ela ia ficar diferenciada dos outros personagens, assim, digamos assim, precisamos destacar a vilã. Ela Uhum. ia ficar diferenciada ali sendo ruiva. Eu até acho que ia dar um contraste diferente de não tentar Uhum. copiar o original. Sim, e eu acho que ia ficar tão mais autêntico, porque ia Uhum. fazer uma referência, de qualquer forma ela ia se destacar, não seria mais ali a vilã loira, má, ela seria a vilã, nem a vilã, né? Ela seria É, a antagonista. antagonista, ruiva, que ia se destacar tanto quanto a loira, Uhum. e é tão mais autêntico, inclusive. E Cássio, eu acho que uma coisa que eu não falei mais pro início, e tu tá até comentando, ah, essa, eu acho que deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu assisti o filme, tá? Mas assistindo hoje em dia, meus 33 anos, eu acho que eu gostei mais do filme hoje do que eu gostei sei lá, na primeira vez que eu vi. Porque eu acho que naquela época ainda tinha muito um comparativo com as coisas que a gente assistia de dentro do Disney Channel, sabe? Tipo, Sim. as produções deles. Mesmo que hoje em dia a gente assiste assim, nossa, que falta de investimento, né? Mas, É, mas aí eu vejo, eu fiquei assim, nossa, não achei tão ruim num contexto geral, sem ficar tentando encontrar defeitos, sabe? Eu assisti sem tentar ficar encontrando defeitos. Mas, assim, sim, é perceptível que eles tentaram fazer algo realmente bom ali. Né? Era algo de fato, inovador para o cinema nacional naquela época. Acho que até de hoje, fato. porque a gente foi ver assim um filme que tenha musical assim mais forte. Acho que foi só o Tudo por um Popstar que é baseado nos livros da Thalita Rebouças. Inclusive, está no Disney Plus, caso você queira assistir, Uhum, tá? O filme, verdade, acho que o 2 está lá em destaque até porque ele lançou há pouco tempo. foi recente. Mas assim, focando nessa versão musical, acho que é um dos primeiros. Você vê aqueles como é que é? Também tem vínculo com a Thalita Rebouças, mas é aqueles do Prime Video, que são as estações. Aí tem o filme com o se passa em São Paulo, que é a história da Babi Dewitt, que até a Gabs, que fez a Viola no Mania de Você, um dos primeiros filmes que ela fez lá, e é todo musical, e é muito bom, inclusive. Fica essa dica se você quiser ver. Se eu não me engano, é o Inverno. Acho que é o Inverno. Mas procura os filmes da Gabs, vai achar.
E é interessante que hoje a gente assiste com como a gente já falou, né? A gente tem uma visão diferente, a gente tem um senso crítico mais apurado, por experiência de idade, por experiência de. É, a própria experiência com review mesmo, né? Você Uhum. escreve os reviews do pro blog e agora pro Letterboxd, né? E Inclusive, também. gente, só deixa eu falar esse caso. Estou sempre escrevendo no Letterboxd, tipo, uma versão resumida, e o que eu acho que ficou bom lá, eu aí expando pro site. É o que eu tô fazendo Acompanhe, ultimamente. sigam o Lúcio no Letterboxd É. também. Eu ainda não faço, mas pretendo fazer um dia. Mas eu descobri que tem que ser filme que você está assistindo agora. Eu já ia fazer de tudo que eu já vi na minha Não, vida. pode ser de tudo que tu viu na vida, não tem regra lá, não. Vou começar fazendo de Rádio Comigo com Desafio. Pode fazer. Sigam Ah, lá. eu tenho que fazer dele, aproveitando, vou fazer lá. Mas, como você falou, hoje a gente está com uma maturidade maior, a gente está mais crítico e tudo mais. E eu concordo com você. Como eu te disse, eu acho que eu gostei mais na época. Não que eu desgoste agora, mas eu assisti muito com uma cabeça mais adolescente, né? Porque eu também era Uhum. adolescente, né? Então eu fui muito pego ali, eu gostei bastante. Continuo achando o filme proposta interessante. Eu acho que a tentativa deles foi muito grande e eu acho que eles conseguiram alcançar ali o feito, um investimento alto, uma equipe técnica muito boa também, de produtores renomados, a própria produção do filme, que ficou pela Total, é uma empresa que fez grandes filmes que são hoje disponíveis. O diretor do filme, César Rodrigues, já dirigiu outros filmes que também são destaque. Na época, ele era citado como diretor do Menino Maluquinho, eu me lembro Uhum. bastante disso, que é um filme ele não é um filme tão novo, né? Na Sim, época sim. do High School Musical já era um filme mais antigo, mas que é um diretor de referência e hoje ele segue fazendo carreira aí com vários sucessos. Então, na época que eles, claro, não era um filme para o público brasileiro, era um filme para os fãs de High School Musical, da franquia High Exatamente. School Musical. O Brasil não ia aceitar aquele tipo de filme porque não tem o costume. Você vê Até, o Branca de Neve sendo criticado porque tem muita música. Gente, é um filme da Disney, musical. sim. Então, assim, por Até, favor. Cássio, eu acho que uma coisa interessante da gente falar, fazendo de certa forma um comparativo com a série The High School Musical e os reality shows e filmes que surgiram a partir de High School Musical lá em 2008, 2010. A gente tem todo o contraponto de redes sociais, né? Que, por Sim, exemplo, se hoje em dia a gente tivesse um reality show para escolher o elenco de um filme brasileiro baseado numa franquia do sucesso internacional, a gente certamente teria uma fanbase, perfil no Instagram, perfil no TikTok, review semanal do reality show, coisas que a gente sim, não tinha naquela época. Quer dizer, é mesmo. a gente não era impedido de fazer, porque já existia o YouTube e tudo mais, mas a gente não tinha essa Mas era uma prática. época que a internet ainda estava engatinhando, era muito nova para poder fazer. Exatamente. Até mesmo questão de qualidade da conexão. A gente não tinha uma banda larga de tanta qualidade como a gente tem hoje, né? E também a gente não tinha essa questão de, como é que eu vou fazer contato com a pessoa que eu gosto, né? Hoje em dia é Uhum. fácil. Inclusive, eu fui procurar vários ali que fazem parte do elenco. Alguns, por exemplo, como o Felipe, que a gente estava comentando, hoje em dia ele nem está mais nessa área da atuação oficialmente, né? Se ele atua como, sei lá, roteirista, preparador de elenco, alguma coisa assim, ele não faz uma divulgação, até porque o perfil dele é fechado. Então, A Paula seguiu por esse caminho. a Paula seguiu para o caminho de produção. Diretora e tal, hoje ela Isso. tem. Eu não sei como é que é o perfil dela hoje, se é aberto, mas eu Eu segui há muito não. tempo atrás, Eu então. sigo ela, então também não sei eu certo. Eu não sei como é que tá, se tá aberto ou É. fechado. A Bia, por exemplo, é uma que segue trabalhando na parte executiva da Disney. Sim. O Moroni é um que trabalha também nessa parte artística, ainda Ah, mais como diretor e produtor. A, Samuel, eu acho que é um dos poucos que realmente ficou nessa área de atuação e música sim, mesmo, mas na Argentina, trabalhando para a Disney América Latina. sim. E o Olavo e a Renata que seguiram mais para essa área de dublagem, né? Hoje em dia não sei como é que tá em questão disso, se eles se mantêm, se eles continuam. A Renata, eu me lembro dela ter feito alguns trabalhos como produtora. Eu lembro da época de Wacas, por exemplo, ela trabalhou na produção da série. Querendo ou não, ali ligada à Disney, né? Não era Uhum. exatamente para Disney, era pela terceirizada, mas ainda assim fazendo um trabalho para Disney. A Renata, depois do High School Musical, ela seguiu ali com Disney Planet, fez
muitos episódios do Disney Planet e fizeram as dublagens também. Então, Sim. eles, querendo ou não, continuaram ali no ramo, né? Acho que assim, por exemplo, uma que tentou muito por muitos aspectos, inclusive de buscar formas diferentes, né, de seguir a carreira, foi a Carol Cândido, né, que hoje em dia Uhum. eu não sei exatamente como ela segue uh, artisticamente, se é que segue, porque eu não consegui encontrar coisas dela, até achei estranho, não sei se eu estava procurando errado, eu vi que ela mudou o nome artístico de novo, oficialmente, né, porque ela já trabalhou, começou como Carol Cândido, depois quando ela migrou para a carreira do funk, que ela fez aquele reality show, ela usou Carol K, agora teoricamente ela tá usando Carolina. Então Uhum. foi uma pessoa que passou pelo The Voice, passou por reality show. Então foi muito assim uma pessoa que eu acho que tinha muita chance de ser uma artista muito consagrada e acabou não vingando, né? Eu acho que uma pena, porque eu era uma das minhas favoritas na época do reality, inclusive a minha torcida para vencer o reality era ela e Moroni, né? Não vou fingir que eu não torcia para eles, porque era verdade. Assim, eu adorava a interação deles ali, como funcionava na tela. Eu acho que na verdade era o grande desafio do público na época, né? Era de entender por que não ganhou Moroni e Carol e ganhou Renato e Olavo. Uhum. Mas uh, fica, fica assim, a gente percebe que não teve um acompanhamento, né? Da questão dessa artístico deles. Eles Sim. seguiram, obviamente, fazendo quando toca o sino, mas pós isso, só o Samuel que continuou oficialmente artisticamente dentro da casa ali. Você tá falando aí, quando você tava falando aí, eu tava dando uma pesquisada aqui, vou pedir pro editor colocar na tela, vou te mandar aqui também. Já que esse era o seu chip, você pode ver que ele está vivíssimo. Carol casou recente, eu tô olhando, achei o Instagram dela, editor, coloca na tela, por favor. Ah, já tô abrindo aqui, Então, peraí. mas está com Cássio, o perfil ativo. eu não achei porque eu tava botando dois N's, não dois L's, tá bom? Então agora é Carolina com dois L's, gente. Isso, e agora Ai, ela é casada, já né? segui Segue a na diva. carreira. E aí, para quem quiser seguir também, é até bom a gente falar, né? Porque às vezes tem fãs por aí que Ai, agora eu olhei essa foto que tu me mandou, me lembrei de uma fofoca que eu não posso falar. Ah, que me triste. contam no off, eu quero Não, eu saber. vou, eu vou ter falado. Bom, mas voltando, gente, já fofocando. Tive que fofocar aqui no meio do episódio Sim. porque né, foi necessário. Né, infelizmente, Mas achamos Carol, tá aqui, de achamos Carol, Mônica, gente. né? Carol, super convidada para vir participar com a gente, tá bom? Falar sobre sua carreira passada, sua carreira atual, fique super à vontade. E agora eu já acho que vamos. Deixa eu só olhar o que eu escrevi aqui. Ah, aqui, ó, aproveitando que a gente tá falando da Carol, tem um comentário sobre ela aqui, ó. Pena que a Carol não seguiu uma carreira na comédia. Ela é muito boa, principalmente na parte das Invisíveis. Foi uma coisa que. Invisíveis, para quem não lembra do filme, Invisíveis é o grupo que a Paula tem junto ali com a Carol e mais duas, que são gêmeas, que eu esqueci o nome delas. Que é. Como é que é o nome das Invisíveis? Deixa eu achar aqui. Paula e as Invisíveis. Aqui, ó. A Clara e a Gisele, Alicia. isso. Gisele e Michele Gisele e Michele Batista. Batista. Isso. Inclusive, as duas têm canal no YouTube. Esses tempos eu estava assistindo um vídeo delas no YouTube. Vale a pena conferir. Era com Samuel de Assis, o Brigadeirão de Vai na Fé. Né? Não vou citar o personagem de Mania de Você, porque não vale a pena. Não o personagem em si, gente. É a novela. Vamos combinar. Né? Ah, é uma Abafa, tristeza. amigo. Mas estou feliz assistindo meu Vale Tudo. Começou ontem, porque estamos gravando no dia 1º de abril esse episódio. Eu amei, inclusive. Então, daqui a pouquinho a gente tá indo lá assistir. Mas, comentando sobre Paulas Invisíveis, eu vou dizer uma coisa que não sei se é polêmica, não sei se é controversa. Mas do show final, para mim, é a melhor música. A Sim. música da tribo, para mim, não pegou. Eu Não. acho que ela não. Eu acho que ela não faz sentido. Não, assim, ó, a música da Paula ali com as Invisíveis é totalmente debochada, né? Eu Aham, sou única. aham, Quem. Hoje em dia eu acho que assim, ó, se a Anitta quisesse gravar essa música, eu ia achar demais. Assim, é aham, maravilhoso. total, Né? total. Principalmente naqueles momentos que ela para pra se agradecer, eu fico assim, gente, essa música combinaria perfeitamente com a Anitta
faça um palco do remix. Rock in Rio. É. Hoje eu quero agradecer a mim. A mim mesma. Aí começa assim, eu sou única. Perfeito, perfeito. É, E a virada da cena também é sensacional. Pra mim, é a preferida do ato final. Tá, agora já que estamos falando da família da Paula, né? Eu quero puxar a família da Paula. Cássio, eu não me lembrava em nenhum momento que a mãe da Paula e do Felipe é a Ilana Kaplan. A Ilana Kaplan, aquela atriz que ficou famosa durante a pandemia do Ed Bonton, lembra do... É ela. É Eu não ela. liguei uma coisa com a Não, outra. quando apareceu ela na piscina ali, na piscina, ali quando o Felipe chega dizendo que tirei nota alta na prova. Na quadra de tênis. Na quadra de tênis. Eu não identifiquei que era ela, porque ela tava de óculos, chapéu. Aí depois, na cena que ela entra na plateia pra ver o show final, eu disse assim, gente, é a Ilana. Aí eu fiquei assim, que loucura, sabe? Aqui. Meu Deus, eu não tinha ligado uma coisa. Não, e assim, eu fiquei pensando assim, pô, ela tem um tom de comédia maravilhoso e deram uma fala assim, parabéns, minha filha, sabe? Inclusive, eu tenho um comentário pra fazer sobre a família deles que. Não. Juro. Cássio, a família de todos é péssima. Vamos combinar. De todos. O pai do Olavo é um saco. Faz total sentido ele querer fugir de casa para poder se dedicar ao canto. A mãe da Renata é ok, eu acho ela fofa, querendo fazer. Tá na novela ali, como é que é a Volta por Cima, é a mãe da Madá. Eu acho que ela tentou fazer ali o. Eu acho ela ok. Mas assim, a personagem que eu achei que faltou, por exemplo, eu acho que eles botaram muita coisa em cima da Vanessa, sabe? A Vanessa Camargo. Como uma grande estrela. Por exemplo, ali que tinha a professora Márcia, que é interpretada pela Débora Olivieri, que é equivalente à professora, a senhora Darbus, né? Isso. Faltou ela ter ali as cenas que a Vanessa aparece, tinha que ser ela. Um protagonismo, né? Porque ali fazia muito sentido ela ser a pessoa que puxa o aluno, falar aquela coisa. Aí, de repente, a Vanessa é ex-aluna, tá todo dia por ali, tipo, mulher, né? Vai cuidar da sua carreira. Shinerou, mulher. Mas sim, eu também acho. Eu entendi a proposta que foi trazer uma grande estrela para poder fazer a participação e tudo mais. Só que não combina, é o que você falou. Faz mais sentido ser a professora. Cássio, peraí que agora me caiu uma bomba aqui. Agora tava lendo aquela lista dos personagens, a gente tava falando dos pais, né? Sim. O pai da Paula e do Felipe é o Herbert Richards Jr., o filho do dono do estúdio. O famoso. Ele mesmo. Por isso que eu olhei quando ele falava, eu disse assim, mas que voz é dublador que ele tem, né? Mas eu pensei assim, ator mais tradicional, né? Não tinha visto isso. Tá, voltamos. Sim. É o filho da lenda. Que é um personagem muito chato, inclusive. E o núcleo adulto não gostei. Não, quer dizer, Cássio, o núcleo adulto são todos. Corta. Para a gravação. Mas assim, no máximo, o núcleo adulto representando adultos. Sim. Né? Mas, donos de casa. Isso aí. Agora, um ponto que eu quero trazer é sobre a galera da seleção participando. Eu achei muito legal, apesar de não ele ter sido uma figuração. Não, por exemplo, Dani como jurado, eu achei bem legal. Cássio, ali, por exemplo, quando aparece as que trabalham que fazem grupo com a Paula, a Gisele e a Michelle, elas fizeram parte da seleção? Não. Pois é, ali tinha que ser tipo a Lorena, sabe? Faria muito sentido. A Pamela. Colocar alguém da seleção. Claro. Tinha que ter sido elas ali. Eu até fiquei pensando assim, tá, mas eu não lembro delas na seleção. Por que botaram elas, sabe, ali? Eu vou até pesquisar aqui, mas pelo que eu me lembro, elas não fizeram parte da seleção, não. Não tá, tô olhando já aqui, não tem. Assim como o amigo dos jogadores de futebol, os dois que entraram depois, que eu não lembro o nome. Estou procurando aqui, ó. O Eduardo Landim e o Fábio Henriques. Por exemplo, aqui a Michelle Batista, na época do reality, ela já fazia malhação, então ela não tava no reality. Isso aí, elas faziam malhação. Isso. Então, assim,
Por exemplo, o Bernardo Falcone, quando participou ali, né? Genial a participação dele, que foi na hora Muito boa. antes do Romeu e Olavo e Julieta. da Renata entrarem no palco. Ele e a Pamela ali ficaram perfeitos, assim. Ficou muito legal. Tanto é que eles seguiram com o personagem, a dupla, né? Uhum. Pro Quantoxino. Sim. Fez super sentido. Mas dá pra ver algumas pessoas, eu não lembro o nome de todo mundo, mas tinha a Yaya de fundo aparecendo, tinha a Leca, eu me lembro muito da Leca. O Sim, nome sim. dela acho que era Alessandra, mas o apelido dela era Leca. Leca Rocha tá aqui na lista. Isso aí. Tinha uma outra pessoa chamada Vitor, se eu não me engano. A Carol Calheiros, Sim. a Lenora, É. aparece bem em destaque ali também. E aí veio a Thaís como convidada no final para apresentar o concurso. Pois é, o que eu fico pensando assim, né? Por exemplo, agora eu tava revendo minhas anotações aqui, porque eu falei pro que a gente comentou no início, né? Cada um anotou essas suas coisas, mas não misturou, não divulgou um pro outro. Eu tô com uma anotação aqui que agora eu li de risada, porque tem a cena que a Renata e o Olavo combinam um encontro, aí o Olavo ia fugir da aula do treino de futebol Do para poder encontrar treino. a Renata. Aí Uhum. ele encontra o pai dele indo assistir o treino, que nunca vai assistir o treino. Hoje resolvi ir, né? Aí o Olavo não consegue avisar a Renata que não vai conseguir no encontro. Aí eu anotei aqui: Renata chorando porque o Olavo não foi na data, no date. Eu ri, mas entendi. Achei pesado. Pra quem nunca? Eu ri, mas entendi. Faltou um pouquinho. Eu escrevi assim: também chorei. Mas o importante é que ela perdoou. Você É. perdoou? Cássio, o problema é que se a pessoa nem responde depois, né? Como é que tu vai perdoar? Né? O perdoar A o questão é como que eu imperdoável? vou perdoar a pessoa se ela nem fala mais É. comigo? Aí é outra É história. sobre, é sobre. A pobre da Renata, né? Não, sério. Tadinha. Não, assim, ó, Cássio, eu fico pensando assim, tá, tudo bem. Falam assim, ai, olha como ela tá diferente. Me faltou uma referência desse, tá, mas ela tá diferente quanto? Né? Quando ela chega na O escola quanto no ela outro dia, mudou. no primeiro dia de aula, assim, ai, olha quem é aquela dali, ai, aquela ali é a Renata, ai, como ela tá diferente. Aí eu fico, tá, mas o que é o diferente de antes? Eu queria saber que não Aham. mostraram pra gente. Um flashback, alguma coisa do tipo. É. É. Ah, Falando sobre pelo Renata, menos, mas, Cássio, não foi aqueles flashbacks tipo assim, a pessoa estava usando óculos e aparelho nos dentes. Pra dizer que, mas provavelmente era esse, certamente. o antes da Renata mudada. E tinha um corte de cabelo feio, daí. Isso. Mas falando sobre Renata, uma coisa que eu preciso comentar aqui é que não exploraram tanto o potência vocal dela. Isso me deixa um Não. pouco triste. Nas músicas e tudo mais. Canta brilhantemente, muito boa cantando, Assim, eu percebo que mas ela canta melhor com as mulheres do grupo. Se ela canta com as mulheres, as músicas dela são ótimas. Mas se ela tá uhum, cantando sozinha ou com o Olavo, é muito ruim. fica meio que abafada. Uhum. E aí eu senti falta disso, porque na seleção ela tem bons destaques, né? Mas, E mas aí eu acho que é um problema de escolha musical. Porque como eu tava sim, comentando sim. contigo no final de semana, Uhum, eu tava procurando o que tinha disponível nas plataformas de áudio, das questões de High School Musical Brasil. Só temos o álbum Sonhos, que é o segundo álbum do reality show. O primeiro não tem. Tem músicas do primeiro filme só em versão karaokê, não oficiais. E o segundo, o do filme também não tá disponível. O que eu percebo ouvindo o álbum Sonhos, primeira coisa, me irrita que eles não deram nome ao quem tá cantando, é Studio Cast. Me irritei já ali. o crédito da música, É, o sim. crédito da música, a Disney foi muito sacana nisso, provavelmente foi uma questão Uhum. contratual. Mas o que me incomoda é que as músicas do álbum Sonhos tem umas que funcionam muito, muito bem pro filme. Que se fosse trocadas, invertidas, jogasse aquela música ali pro filme, faria muito mais sentido. Deixa eu ver o nome de uma das músicas aqui para não falar errado. Mas tem uma das músicas que eu acho muito boa, que, por exemplo.
Como Eu Vou Fazer, que é cantado pela Paula e pela Renata, na versão do High School Musical Seleção Sonhos. Essa música seria perfeita para a situação ali, por exemplo, que a Renata ficou triste que o Olavo não apareceu no encontro. Uhum. Como eu vou fazer para você perceber, para você ver que eu tô na sua? Como é que eu vou falar que o meu coração tem uma voz que diz vai, vai, vai? Funcionaria muito bem. Ó, eu lembrei da letra. Tô tentando achar, achei aqui. O que eu vou fazer? É, Como eu vou fazer? como eu vou fazer? É. Assim, as músicas eu acho que teria que fazer essa visão melhor. Eu acho que eles ficaram nesse pensamento do tipo, vamos fazer as mesmas músicas para todo mundo, os mesmos, digamos, os 3 países as mesmas músicas, mas não funcionou. Eles acho que eles tiveram a boa intenção aqui no Brasil de fazer, por exemplo, as adaptações, de colocar um pouquinho de samba dentro das músicas, um pouco de axé também. Então tem essa repaginação que a gente sabe que não tem nas versões da Argentina e do México. Mas eu acho que faltou ter essa visão de esta música não está funcionando. Ou É, talvez quem traduziu a música não soube traduzir o suficiente, né? sim. E falando sobre versões, esses dias eu tava dando uma olhada, a gente foi estudar o roteiro, né? Assistir o filme e tudo mais. E aí eu falei, vou dar uma olhada no filme argentino. Primeira música eu falei, não quero mais. Não, é sem graça, é devagar, sei lá. Eu falei, não quero. Não, e tem uma outra coisa, Cássio, da versão argentina, pelo menos, que se aqui a gente tava brincando, né, que são adultos vestidos de adolescente, lá eles parecem ser mais adultos ainda, né? E aí Uhum, eles deu pra ver que eles tentaram transformar eles mais próximo possível ainda dos personagens originais. Então ficou muito estamos aqui fantasiados de Troy, Gabriela, Sharpay e Ryan, sabe? exatamente. E eu achei interessante desde o começo que, por exemplo, aqui no Brasil, não seguiram tanto a caracterização. Uhum. Porque se a gente fosse levar em consideração, a pessoa mais parecida com o Troy era o Moroni no Brasil. Sim. Ele tinha o cabelo igual, ele tinha os trejeitos e tudo mais. E não escolheram ele por conta da fisionomia, digamos assim, né? O perfil. Não foi isso. E aqui no Brasil, desde a seleção, não foram selecionadas pessoas que eram fisicamente parecidas com os atores do filme americano. Foram escolhidas pelo talento, pela voz, pela Uhum. atuação ali. Prova disso é a Paula sendo ruiva e a Renata morena. Se bem que a Gabriela é morena também, né? Sim. Mas, enfim, não houve essa tentativa como tentaram fazer lá na Argentina, de fazer com que eles. Eita, quanto fazer aqui no meio, mas de fazer com que eles parecessem com os atores americanos. Não. Porque aqui é Brasil e a gente tem nosso próprio jeito, a gente tem a nossa própria cara e tudo mais. E não tem como, ia ficar muito estranho. Imagina se tentassem fazer o Ryan com o Felipe. Não ia Não. ser legal. Não ia ser natural. Até porque quem tava de boina era a Bia, né? Então não podia roubar a boina dela. Ah, raba. Isso é uma anotação minha aqui, Cássio. A vontade de Aham. arrancar os chapéus da Bia. Porque de repente ela tá Muito. de cartola. Eu fiquei assim, mas gente, Aham. por que uma cartola pra Não completo menina? nada. Não Sabe? completo nada. Parece que baixaram assim o baú aqueles tipo baú de teatro. Aqui tem o baú da fantasia. Pega o que você quer usar Uhum. pra essa aula. Ela ia lá e pegava. Do nada. Saí da aula de teatro. É. Esqueci de dar uma figurina. Mas falando sobre Bia, eu acho que foi uma personagem muito mal aproveitada. Uhum. Ela poderia facilmente substituir a Vanessa, como ela Mas, teve um feat com a Renata. mas, Cássio, Poderia ser muito bem a Bia é novamente. muito aquilo que eu tava falando. Eles incluíram todos aqueles coadjuvantes que não fizeram parte da seleção, que às vezes tinham mais falas do que os que fizeram parte da seleção, Totalmente. sabe? Totalmente. Então, se eles faltou essa reorganização ali desses Uhum, personagens para justamente incluir eles dentro dessas narrativas ali. uhum. Eu não sei se tinha alguma coisa contratual que impedisse eles de fazer isso. Eu acredito que não. Acho que para os Mas, coadjuvantes não. né, acho que não também. Mas a Bia foi uma pena que ela foi muito mal aproveitada, porque ela daria uma ótima. Ela foi uma ótima dupla para Renata ali. Foi muito Uhum.
teve pontos muito importantes ali da relação das duas, que poderia ter sido muito melhor trabalhada Sim, se, sim. se ela fosse, de fato, a dupla principal. E não tentassem colocar a música amiga para Renata cantar com a Vanessa, que elas nem se conheciam. Não Sim. faz muito sentido É. isso. Não, assim, a música que é da Renata e da Beatriz, que é a Procura do Sol ou Vamos Seguir o Sol? Agora me deu uma branca. Branco. É alguma coisa assim. A Procura do A Sol. procurar o Isso. sol, a busca do É sol. uma música que eu acho ela muito boa, mas ela ambientada no lugar errado. Sim, Tipo, totalmente. vamos seguir o Lê do sol, corredor. vamos seguir o sol no corredor da escola, sabe? Nossa, se fossem pro pátio, ali onde era o pátio, onde foi o novo ano começou, Claro. na verdade não, onde foi o caminho, né? Que eles Uhum. estavam saindo de casa, indo pro caminho da escola e tal. Se usassem aquela locação ali, seria perfeito. E Ia tem ficar... uma outra coisa que eu acho que funcionaria muito bem, mas aí é porque a gente viu o Bia da Disney, né? Ah, Acho que se fosse uma cena das duas, tipo, de bicicleta e tipo um bando de meninas de bicicleta, sabe? Vamos seguir o seguindo. sol e elas andando de bicicleta. Funcionaria muito bom, muito bem. Mas aí é eu Seria uma querendo, boa. eu já preparando o remake de High School Musical Desafio, né? Quem sabe? Globo, me chame pra fazer remakes também. Por favor. Para fazer o remake de Maneira de Você. Consertar esse erro da história. Eu vou fazer o remake e editar em uma semana. Vai ser a novela mais curta do mundo. O Jack que nos perdoe, mas. Enfim. Mais alguma anotação em seu caderninho? Tem, mas agora é sobre as músicas. Vamos lá. As músicas eu anotei uma coisa que eu achei interessante, a variação dos estilos, né? Que a gente teve essas modificações em relação às trilhas da América Latina. Então a gente segue com a parte mais forte, que é o pop, mas eles incluem um pouco de samba, um pouco de reggae, um pouco de pop. Então acho que traz essa variedade que a gente não vê na trilha do resto da América Latina e Uhum. que eu acho que foi o ponto principal para aquelas músicas darem certo e darem o tom junto com o visual brasileiro. Mas ainda tem as minhas críticas, como eu já falei pra ti, que eu acho que tem músicas do álbum Sonhos que funcionaria melhor no filme, em questão Sim, narrativa, né? com certeza. E também, como a gente estava comentando antes ali, das questões das escolhas de duplas para cantar. Uh, Uhum. não acho que a Vanessa tinha que estar no filme, já falo de novo isso, sem nenhum pudor. Entendo que eles pensaram talvez que pudesse chamar público, mas acho que não foi a questão da época. Sendo bem sincero, eu acho que eles nem pensaram nisso também. Eu acho que foi mais por seguir a ordem do que a América Latina estava fazendo. Uhum. Na América Latina, na Argentina convidaram, no México convidaram, no Brasil vamos convidar também. Acredito que a escolha se deu ali por conta da gravadora da Vanessa na época, não sei se é Sim. ainda Sony, né? Que foi por onde saíram as trilhas sonoras da seleção e o desafio Uhum. também saiu pela Sony. Talvez seja esse o problema de não termos as Cássio, plataformas. imagina hoje em dia seria Pablo Vittar, porque Pablo é da Sony. Já pensou? Imagina todo mundo Vamos preparar esse remake aí. chamando Pablo de mãe no meio da escola. Ai, eu ia amar. Que Ai. susto, bicha! Melhor se arrepender do que susto, Ah, ia ser muito bom. Agora, Cássio, agora eu faço questão de escrever esse remake, mas eu quero Mas Pablo aí Vittar. A Pablo ela viria montada de Mia Colucci, não ia ser de Renata e de Gabriela e Sharpay. Nossa, sério, eu já criei esse ideal pra minha vida agora, que era um Por remake do favor, filme e Disney, Pablo faça Vittar. acontecer. Mas, como a gente estava dizendo sobre as músicas, o novo ano começou, o nosso tem muito parecido, tem muito um tom muito parecido com o do México. Da Sim. Argentina, como eu falei, a primeira é o ato de abertura que para mim já não deu vontade de continuar assistindo. Uhum. E no México, eu me lembro de ter assistido esse ato de abertura e é muito parecido com o nosso. Tem um tom ali do reggaeton no fundo, que estava ali nascendo, o reggaeton estava nascendo ali naquele momento. Acredito que no México tem que ser em 2009 ou até mesmo em 2010 o filme. Foi. Deixa eu achar aqui as E, datas certinhas. uh-huh. E aí incluíram e aproveitaram aqui no Brasil também, trouxeram um pouco de samba, um pouco de reggae e enfim, abrasileiraram o novo ano começou, né, para a gestão brasileira. Tem É, algumas músicas que o Argentina saiu em 2008, o uh-huh. México 2008 e o Brasil 2010. O nosso foi o que atrasou. Porque
Porque eu acho que enquanto eles estavam lançando lá, a gente estava fazendo a seleção. Não, foi 2008. tudo mesmo. Deixa eu ver aqui. Dararara. Será que eles conseguiram fazer tão sincronizado assim? Ah, não, eles começaram a seleção antes da gente. Isso aí. É. Nossa seleção foi 2008, se não me engano. Isso, foi 2008. Eles começaram um pouco antes. Mas é que lá eles tiveram um processo de gravação, acho que mais rápido. Aqui não sei porque que atrasou tanto. Até porque a gente vai ver, é um filme que não tem investimento governamental, né? Ele é um filme bancado pela Disney mesmo. Então, Aham. tem esse ponto também. Mas aí eu não sei qual trâmites da Disney para fazer essas decisões, né? Músicas que eu mais gosto, então, vou falar aqui. Vai. Deixa eu só pegar se eu não vou dizer o nome errado nenhuma. Tá. Gosto muito de Novo Ano Começou. Acho que é uma das. Acho que funciona muito bem. Gosto muito. Gosto muito do A Procura do Sol. Gosto muito. Matemática. Eu acho uma música assim que é a música que funciona pra Renata como uma dupla masculina ali. É uma música que é clichê, mas eu acho que ela é uma música clichê porque faz sentido com o roteiro. Uhum. Né? Não é uma música assim, vou escutar a matemática. Faz sentido Sim. com o roteiro. Ali no filme ela funciona. Sim, eu gosto. Eu acho que a cena em si funciona melhor pra mim do que a música. Mas Uhum. botei na minha lista. E eu coloquei também. Agora eu fiquei na dúvida por que eu coloquei essa. Mas tudo bem, vou dizer. No dia que eu assisti, eu escrevi que eu gostei da música Eu Sabia, que é a versão do Romeu e Julieta ali, do Olavo e da Renata. Né? Eu gosto. Eu acho que é a música romântica, é a música que funciona realmente pro Renato. Pro Renato. Pro Olavo e pra Renata. Porque, por exemplo, como tu tinha comentado antes, a música do grupo em si, Tribo, a Tribo não funciona, né? Que é a música final do concurso. Uhum. Eu tô com a lista aqui das músicas e eu vou falar os nomes e vou dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Tá. Tá na ordem do CD. Então, o Novo Ano Começou, eu gosto muito. Cássio, tô com a ordem da ordem do filme. Tu quer seguir a ordem do filme? Pode ser? Pode ser? Quer falar aí? Tá, eu vou falar. Tá com todas? Tô com todas. Uhum. Tá, então a ordem do filme. Vamos agora falar o que a gente gosta e não gosta na ordem do filme. Classificar nosso ranking. Novo Ano Começou. Gosto muito. Eu também. Matemática. Gosto, mas ela funciona mais esteticamente do que ela sozinha. Futebol. Detesto. Nossa, péssima. Assim, um detalhe, aproveitando que a gente tá falando de futebol, camisetas do futebol, tá aqui na anotação. Camisetas de futebol patrocinadas pela CIA. Eu achei tudo. E todos os celulares, tu viu que a Nokia era uma patrocinadora, todo mundo usava um celular Nokia. Né? Eu achei tudo. Na época lançaram também, né? Sim. Teve um lançamento especial do High School Musical Desafio. Quem comprou? Não era no celular. Quem comprou? Na época não tinha dinheiro. Que a próxima música é Que Papel é Esse? Que é aquele dueto entre a Paula e o Felipe, que é tipo a briga dos irmãos. Não me convenceu. Boazinha. Não sei. Bom, não, pra mim eu passo. Próxima música é a Eu Sabia. Gosto. Que eu gosto bastante também. Que ali a música Eu Sabia, ela seria cantada originalmente dentro do contexto de cena por Bernardo Falcone e Pamela Otero. Mas como na cena o Bernardo passa mal. Inclusive eu fiquei muito curioso para saber como seria esse dueto. Cássio. Porque no Quanto Toxina eles fazem par também, né? Olha, eu acho que se a gente conseguisse algum dia conversar com os dois, talvez eles gravassem por aí. Porque a Pamela continua trabalhando como atriz, ela tá na Record. Sim. O Bernardo continua como cantor e também ele tem um podcast, então... Eu não sei se eles continuam em contato, continuam amigos, não sei. Mas seria uma música, eu teria muita curiosidade para saber como seria na versão deles. Eu queria muito saber. Fiquei muito curioso, de verdade. Mas é uma música que eu gosto. Eu também gosto dessa. Próxima música é A Procura do Sol, que é a música que eu tava falando antes da Renata e da Bia. Gosto. Próxima música é Conselho de Amiga, que é a música de Renata e Vanessa. Como a gente já comentou, ela teria que ter sido uma outra formatação, né? Não... E eu não gosto da letra. É uma letra que parece tipo... vou pegar esse lacre da internet e vou ler aqui, sabe? Não funcionou. Se fosse pro dia de hoje, estaria no Twitter. Exatamente, né?
Ah, próxima é Tudo Está Melhor, que é aquela que o Olavo anda de bicicleta. Não, Ou aí, uma cena de bicicleta mal aproveitada. Não gosto. eu acho, sobre essa música, eu acho que eu gosto mais da estética visual dela, do Uhum. filme, pelo cenário e tudo mais, Rio de Janeiro, do que de fato a música. Mas eu gosto da música, É, acho ok. eu entendo a questão deles quererem fazer aquela referência da música do Troy sozinho, Uhum, revoltado, né? Que sempre tem uma versão, uma delas no filme, é, uhum. mas não. Eu acho que deveriam ter deixado a bicicleta pra Bi e pra Renata, sabe? Funcionaria melhor. Imagina as duas na pedra, cantando Vamos Seguir o Sol de Braço Aberto. Nossa, Ia ser já maravilhoso. pensou? Bom, seguindo pra próxima. Subindo o bondinho, pão de açúcar. Seguindo pra próxima é Superstar, das de Paula e as Invisíveis. Ai, gosto, amo, Ícone. amo, amo. Faça parte desse show da A Tribo. Vamos ignorar. Olha, nem a Deu uma versão. falhada aqui, não entendi o que você disse. Nem a versão que eles estavam fazendo do NX0 tava boa, né? Vamos ser bem sinceros. Mas pelo menos ia ser melhor do que essa. É. E pra A Paula fechar. tinha. A Paula não, a Bia tinha razão quando ela disse que não ia conseguir escrever uma música em um dia. Pois é. Você conseguiu, Bia, não deu certo. Aí é pra fechar o filme, a versão do filme de Atuar, Dançar, Cantar, que é a música Amo, que tá na versão da seleção original, o primeiro álbum. amo de paixão. Eu vou ser muito sincero, eu prefiro a versão da seleção, mas continuo gostando da música. Eu gosto da versão do filme porque eles deram uma atualizada. É tipo o Best of Both Worlds da Hannah Montana. Uhum. Tem a versão original, a primeira E a versão, versão do e a filme. versão do filme, que é a versão remix, que eles dizem, né? Mix, na verdade, Mix 2009. Eu achei legal. E, assim, eu tiraria parte da Vanessa. Não é hate, tá, gente? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu acho que não ornou Ai, um restante. Cássio, é que pra mim o que acontece? Eu vejo ali ela colocada no filme como uma grande diva. E ela não é. E eu estou falando isso do coração totalmente aberto, porque eu gosto muito das músicas da Sim. Vanessa, Sim, né? não é um hate que a gente tá atacando na Vanessa. Eu Mas. acho. Eu acredito que. Eu acho que ela, primeiro, ela não deve nem lembrar que ela fez esse trabalho. Sinceramente. De verdade. Eu acredito que ela nem lembra que ela fez parte, né? Mas A gente vai chegar pra entrevistar, ela vai dizer: Eu fiz? Eu eu fiz isso? fiz. Mas não era a menina do Rebelde, gente? A Maitê? Que hora que a Maitê entra nesse? Não, Vanessa, não teve, não teve. É outro, é outro. Mas eu acho que não combinou Não. o vocal da Vanessa não combinou com o vocal do filme, É, dos integrantes. porque a Vanessa tem. Obviamente, é uma Um outro cantora tom. mais treinada, né? Ela tem o estilo musical Sim. dela, independente do momento de carreira, mas, tipo, ela tem Hum, um tom mais grave que não encaixava ali, principalmente quando ela cantou com a não. Renata. Não encaixou. E no Atuar Dançar Cantar também, você vê que ela começa fazendo ali, e ela já começa num tom lá em cima. Sabe o E que. a galera também Sabe que agora, nivelada. Cássio, eu pensando, talvez seria feito mais sentido se a Vanessa tivesse entrado como uma personagem. Mas, digamos assim, não me chame de Vanessa, mas sei lá, bota um nome fictício e cria uma Uma personagem. personagem. Tipo, você vai entrar como se fosse a grande diva do Brasil. Uma É, popstar que não fosse a Vanessa Camargo. isso. Aí eu acho que funcionaria. Até daria liberdade artística para ela fazer um negócio totalmente fora do comum, sabe? Provavelmente seria bem melhor, porque ali ela ficou muito presa nela mesma. É, Então ela não estava interpretando ninguém, ela estava sendo ela. sim. Claro que ela tinha um roteiro, tinha as músicas ali para cantar, só que não combinou. Vanessa, nada contra, a gente já falou que gosta de você e tudo mais, mas é que não combinou. Você acha que você combinou com o filme? Caso você veja um dia, diga pra gente. Não é hate, tá? Não é hate. Não, e vamos lembrar que após o Atuar, Dançar, Cantar, eles mantêm a trilha tocando e fazem a finalização do filme basicamente igual ao filme do High School Musical 3, né? Então, Isso. que vão mostrando devagarinho cada um dos atores. Então, aquilo ali eu acho que foi uma homenagem legal para fazer a conexão, porque a gente já também sabia que não teria uma continuação o filme. Uhum. E, na verdade, eu acho que poderiam ter feito um final talvez um pouquinho mais alongado nesse sentido e mostrar o resto do pessoal da seleção, sabe? Que participou ali do filme também, mesmo que fosse em tela dividida, espaço menor. É. Mas, minha opinião.
Eu acho que eles restringiram muito a participação da galera da seleção só ali no teatro. Eu acho que eles Uhum. poderiam ser, de fato, figurantes da escola, participarem ali como alunos, né, em outros momentos, aparecerem lá no Atuar Dança Cantar, no Voando Começou, que são os atos que são feitos ali com todo mundo. Mas eu imagino que eles se restringiram ali só para o elenco principal mesmo. Uma pena, né? Pois é. E Cássio, só, assim, ó, pra finalizar as minhas anotações que eu tenho aqui, Ah, que eu deveria ter falado no início, mas passou, vou falar no final. Por que o nome da escola tem que ser High School Brasil? não faz sentido, né? Tipo, aí tu vai fazer aquelas conexões. O nome do time é Lobos Guará. Aí o nome da escola é Aham. High School Brasil. Que conexão, sabe? Faz. Tudo bem, né? Nós temos ali no original o East High, mas ele não faz High School Brasil, sabe? High School North Não, America, sabe? não. Mesmo porque não faria sentido também. A school já Sim, é a graduação. E por que no Brasil, sabe? Fazer High School Brasil? é, Escola Lobos Guará. Faria muito mais sentido. sim, é. Eles têm lá o nome do time, não tem o mascote, porque não é a nossa cultura, mas tem o nome do time, que é ali, pelo que a gente entendeu, né? O time bem, bem bom. É, é. Mas assim, acho que, Cássio, o que a gente pode falar rapidinho é, porque essa parte já fica um pouco mais difícil de acesso. A gente reviu o filme em DVD porque não tem mais nas plataformas digitais oficialmente, né? Não tem no Disney Plus. Se você procurar no YouTube, o filme tá por lá. O que eu acho que fica interessante do DVD é ter os extras, que tem o making off ali que apresenta eles fazendo os pré-ensaios. Uhum. Quando a gente pensa na Disney, a gente pensa num negócio extremamente glamuroso, mas aí chega no momento que eles estão indo para uma casa super animados. Eu entendo os atores ali, primeira vez que eles estavam fazendo um negócio grandioso, mas eles chegando numa casa animada assim, ai, nós vamos ficar nessa casa ensaiando, dormindo, comendo e tudo mais. Aí chega nos quartos, são umas beliche, e os quartos minusclinho. Eu fico assim, ai, gente, que dó que eu fiquei deles, mas tudo bem. É só esse comentário que eu tenho pra fazer. O filme tem todos os seus pontos positivos. Eu acho que não dá pra dizer que não funcionou, porque funcionou, né? O filme aconteceu. E é o que a gente falou lá no começo. Ele é um filme para o nicho do High School Musical. Ele não é um filme para o público brasileiro. Ele não foi feito, ele não foi pensado para isso. É para quem Ele já foi tá feito. lá, conhece a estrutura, quer ouvir a música, quer ver o casal. E eu posso dizer mais, eu acho que não é nem para o nicho do High School Musical. Quando começou a seleção, foi se criado um novo nicho, Hum, que era ali a galera do High School Musical Brasil, que até então era chamado assim, né? E para quem gostava dos conteúdos de Disney Brasil. Na sim. verdade, não tinha muitos, né? A gente tinha mais os Rapunzel naquela época. Uhum. E foi isso. Para esse público, para esse nicho. E puxou ali, claro, a galera do High School Musical, fãs do High School Musical no geral. Houve uma grande rixa, né? Ai, não é High School Musical, não é isso, não é aquilo. É sim, gente. Não tem como dizer que não é. Tem ali a marca Disney, tem a qualidade Disney. E eu tô para dizer que nem os outros musicais do Disney Channel se comparam ao High School Musical. Então, Não, por que a gente vai querer comparar esses filmes com o não, original? assim, Cássio, não tem, acho que nem. Uma coisa que me preocupou, agora olhando datas aqui, também é a questão que a gente sempre reclama da Disney, né? A falta de Uhum. cuidado com algumas coisas. Por exemplo, teve esse atraso todo, digamos, a seleção aconteceu em 2008, o filme só lançou em 2010, tem um hiato de 2 anos. Uhum. O filme chega na TV só 3 anos depois do cinema, né? Na TV paga, Na né? TV paga, Porque exatamente. na TV aberta não saiu, até onde eu Então, sei. eu não lembro se passou na Globo, se passou, Na época ele foi para todos os cinemas. Aqui, aqui em Vitória veio para o Cinemark, aqui veio veio para o também. Kinoplex. Ficou, inclusive, por um tempo considerável. Depois entrou naquele circuito de mais barato, que era Uhum. nas quartas-feiras. Ficou por bastante tempo, algumas semanas consideráveis, né? Em exibição. E aparentemente foi ok. Não foi perfeito de bilheteria, mas foi ok.
Agora eu quero fazer, Cássio, looks que mais me incomodam, Vamos lá. considerando o pôster do filme, tá? Looks que mais me incomodam. Vou até abrir aqui. Ah, A gola V do Olavo, sim. entendo, e não vou falar mal tanto assim, porque também usei por um tempo gola V. Hoje em dia não, eu tenho noção. Ah, Olha, você vai ser muito criticada na internet. Mas a gente entende. a boina da Bia me incomoda. Ah, a Carol ter que usar Maria Chiquinha não faz sentido. Posso falar uma coisa que me incomoda muito? Ah, E tá o filme inteiro, 99% de tela, tá isso. Aquele fone no pescoço do Felipe. sim. Pelo Sim. amor de Deus, gente. Não, Não! saiu encardido dali, Cássio, o fone. Total. Mas Outra assim, coisa, o o do- Olavo só tem uma jaqueta. mas isso é economia de look, né? Aí, Sei, tu já foi melhor. É, sabe o que eu fiquei pensando? Será que a C&A na época lançou as camisetas do time de futebol? Mas eu fiquei assim, não, senão a gente teria Não. encontrado na internet já no Enjoei, alguma coisa assim. Mas Eu me aí. lembro de ter acompanhado bastante na época esse filme. Uhum, E o Felipe tinha uma bolsa e eu me lembro de ter acompanhado no fórum uma pessoa querendo essa bolsa e nunca foi lançada. Então nada hum. do figurino foi lançado. Aí, por exemplo, outra coisa que me irrita dos looks, olha, ainda tô preso nisso, Cássio, desculpa. Não tem problema, a gente tá aqui pra isso. O bolerinho da Renata, quando ela usava os boleirinhos por cima do tecido, do vestido, me vem uma lembrança de uma colega da faculdade que usava assim. Aí, aí eu olhava pra ela e dizia cafona, não bem, ambas, mas a Renata não falava cafona na minha mente, né, Cássio, eu tenho Sim, noção. claro. Não, com certeza. Mas Jamais a gente vai falar isso pra pessoa. Mas é isso, sabe? Por enquanto é o que me irrita. E assim, A meia alta da Paula. a meia alta da. É verdade. É que aqui no pôster não aparece, né? O Não, Samuel tem escondeu outras. pra gente. Isso. O Samuel olhou assim: não vou deixar essa meia aparecer. Vou ficar Não agachado vou. aqui na frente. Não vai aparecer essa meia. É. Bom, o que eu fico pensando agora, olhando o pôster de novo, Cássio, é o título mais. O slogan, né? Mais sonhos para conquistar. Não faz sentido. Não, né? Não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque eu não. Tipo. Mas que sonho? Quem tem sonho? Porque, por exemplo, High Eles School não tinham Musical, a sonho gente de. termina, o 3 termina com o Troy dizendo: vou lá, vou fazer a faculdade, vou jogar basquete, vou fazer teatro. Ok, Isso. né? Mas Uhum. aqui, o único sonho foi o Felipe ter passado na prova de matemática, que ele não sabia se ia conseguir ou não. A Renata não tinha sonho de ser cantora. Pois é. O Olavo também não. É a Carol que, na verdade, conseguiu o protagonismo na banda, né? Foi a única ali que realmente conquistou um sonho. Na verdade, o único sonho dela era participar de alguma coisa da Paula. Ser reconhecida. Pronto. É isso. Então, assim, não faz muito sentido. Eu acho que o desafio é um título que me pega muito. Porque é o desafio das bandas. Eu acho que se fosse Batalha das Bandas seria mais inteligente. E nem se faria tanto sentido também, mas. Talvez. Tem algumas ressalvas. Mas enfim, o importante é que tá aí. Tá aí para quem quiser ver. Tá marcado na história. Não tem como desfazer. Aqui, Cássio. Hoje, Aqui diz que a Vanessa participou da pré-estreia do filme, tá? Então talvez ela deva lembrar. amigo, pagando bem que mal tenho. Então, ela deve ter ganhado a grana. Ou era dívida de jogo. Pois é, não sabemos. Nunca saberemos. Ou, quem sabe, um Aí dia a gente pergunta, né? eu tenho muitas dúvidas se ela de fato lembra desse trabalho. Ela não parecia estar muito interessada.
Parecia tá indo ali cumprir uma demanda e é isso. Mas aquilo que tu falou da questão da gravadora eu não tinha pensado, mas realmente faz sentido. Na época ela era da Sony, Sim. então. Pois é. Eu acredito muito que tem sido isso. É. Mas Cássio, eu eu acho que não sei. comentamos, né, esse especial de 15 anos de High School Musical Desafio. Sim, Teoricamente, a gente tinha intenção de trazer convidados pro episódio, né? Mas aí eu falei pro Cássio, eu acho que é melhor a gente fazer sozinho, porque faz mais sentido, né? Pra gente poder ter mais liberdade para comentar e depois sim, trazer essas pessoas para falar sobre o filme ou sobre a sua trajetória dentro da Disney em outro momento. sim. Deixo aqui a recomendação para você que já viu um dia o filme, assista novamente, assim como eu e o Lúcio reassistimos, com uma outra cabeça, mais maduro, com mais propriedade para poder fazer análises. Talvez você goste mais, como o Lúcio falou, talvez você tenha uma visão diferente do que você teve antes, como eu disse. É importante rever. Eu acho que foi um marco na história da Disney Brasil. O que a gente estava naquela dúvida, será que teve outro? Não teve, acreditamos que não tenha tido outro filme Disney Brasil, mas o High School Musical, o desafio, a seleção, foi um pontapé muito importante para a Disney Brasil. Falamos sobre isso no episódio com a Yaya. Então assistam de coração aberto, valorizem, que vale super a pena. Cássio, eu só vou aproveitar para finalizar aqui e fazer uma reclamação, que a gente fez contato com a produtora original, com a Disney, para tentar conseguir conteúdos da época, digamos, fotos oficiais, né, disponibilizado pelas próprias produtoras e não recebemos retorno de ninguém. Na verdade, eu acho que se alguém tem esse material, não sei se eles não podem divulgar ou se eles não sabem onde está. Mas esse foi um detalhe assim que a gente ficou bem decepcionado, sabe? Porque a gente achou que por ser um momento comemorativo, não que a gente esperasse uma, digamos, uma cópia, não. Um relançamento, alguma coisa assim, nem esperava isso, nem criei essa expectativa. Mas de certa forma que tivesse algo, né, que a gente pudesse resgatar ali, mas não teve. Ou pelo menos o lançamento no Disney Plus também. Sei lá. A adição dele lá no Disney Plus. Seria ótimo. Mas ainda dá tempo. Mas, Cássio, como a gente estava falando, voltaremos a falar sobre esse elenco, mas na versão a seleção. Isso aí. Que eu tô até animado para reassistir esses episódios. Sim. Né? Até se você quiser assistir, já aproveitar para fazer aquela recapitulação, vou deixar no link da descrição, tanto nas plataformas de áudio como no YouTube. Então você pode conferir que tá tudo pelo YouTube, tá? É uma gravação do Disney Channel por lá. Que logo a gente vai comentar sobre. E elenco de High School Musical Seleção, o desafio. Por favor, venham conversar com a gente, vamos bater um papo, o espaço aqui tá super aberto para vocês. Quem quiser falar sobre, né? A gente entende. As pessoas saíram aí do ramo e tal, tem gente que não quer falar muito. Mas, por favor, venham, vocês estão super convidados, né? É isso mesmo, Lúcio. Exatamente, né? A gente vai manter essa... Conhece algumas pessoas que têm contatos com essas pessoas, então a gente vai tentar ver o que acontece, se eles querem só mandar um vídeo, se eles querem participar dentro do Central de Fãs, a gente vai vendo e vai informando vocês também. Central de Fãs da HSMBR? Olha... Não sei se a gente tem espaço de tela suficiente para botar tanta gente. Daí a gente divide. Vai dar certo. Um dia das meninas, o dia dos meninos. Isso aí. Mas é isso, Cássio. Voltamos no próximo episódio. Lembrando, nosso cronograma normalmente é de 15 em 15 dias. Se mudarmos alguma coisa, a gente sempre avisa nas redes. Principalmente lá no nosso canal de transmissão no Instagram, então fiquem ligados. Para participar do nosso canal, gente. Exatamente. Vai lá. Às vezes a gente fica falando besteira por lá, às vezes a gente deixa ele parado por meses. Aí... É o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho, né, gente? Tamo aí. É o nosso tempo, a nossa disponibilidade também. Fazendo o possível. E é isso. Mas, Cássio, muito obrigado pelo tempo. A gente se vê no próximo. Até o próximo. Tchau, tchau, Lúcio. Tchau, galera. O Nem Zap Nem Zone é um podcast all pop stuff criado e apresentado por Cássio Neves e Lúcio Pozobon, edição de áudio e vídeo de Lúcio Pozobon e disponível nas plataformas de áudio e vídeo.